O que sustenta alguém quando o sofrimento parece insuportável? No estudo de hoje, nós vamos refletir sobre um dos momentos decisivos da vida de Jesus, o Getsêmani, onde Jesus revelou a profundidade da sua missão e enfrentou uma grande angústia para que nós pudéssemos encontrar esperança. No ar, programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Está no ar programa Escola Bíblica, aqui na TV Novo Tempo, o canal da esperança. Que alegria, estamos juntos nesta temporada estudando sobre os ensinos de Jesus. E nessa semana começamos a entender o que a morte e a ressurreição nos ensinam sobre Jesus. O que os evangelistas, os autores dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, retrataram desses últimos momentos da vida de Jesus. A sua morte e a sua ressurreição eram um cumprimento da profecia prometida lá em Gênesis, o capítulo 3 e o verso 15. A profecia apresentada quando o homem errou pela primeira vez, mas recebeu ali de forma simbólica o perdão através do sacrifício do cordeirinho que apontava para esse Messias que morreria. Por isso, esse assunto deveria ser compreendido pelos discípulos. Por isso que ontem nós exploramos um pouco esse tema. No Evangelho de Marcos, Jesus, pelo menos 3 vezes, vai falando sobre isso, conforme o relato bíblico. Esse é o nosso estudo Ensinos de Jesus, que você pode estudar através do WhatsApp. É isso mesmo. E você pode estudar a Bíblia pelo WhatsApp. Está aqui o número, olha aqui, ó. 12982000062. 12982000062. Esse é um estudo que você vai fazer com a nossa instrutora bíblica virtual, a Esperança. Salva esse número, manda uma mensagem para a Esperança, pode escrever estudo, ela vai te fazer perguntas, vai te mandar a lista, você vai escolher a opção A, que é os ensinos de Jesus, o nosso estudo. E eu tenho a certeza de que você vai entender dentro do que é viver os valores do reino, você vai entender aonde se encaixa o sacrifício de Jesus, aonde se encaixa a sua morte, sua ressurreição, que nos concede salvação. Agora, mande uma mensagem agora. 12982000062. Vamos orar e vamos ao nosso estudo de hoje. Senhor, obrigado porque estamos juntos para meditarmos e estudarmos a Tua Palavra. Eu oro por cada um dos nossos telespectadores, nas mais diversas situações, os mais diversos lugares deste país, pessoas que nos assistem fora do país, que a Tua bênção se estenda sobre eles. Se alguém está me ouvindo e precisa de uma bênção para a sua saúde, uma bênção para a sua vida relacional, que talvez precise de lucidez com seus recursos, como agir com seus recursos materiais, eu peço que o Senhor abençoe a cada um. Cada família, cada casa, cada lar, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Mais uma vez nós vamos ao Evangelho de Marcos. Dizem os estudiosos que é possível que esse tenha sido o primeiro evangelho a ser escrito. Como eu mencionei, ontem nós falamos no Evangelho de Marcos, o anúncio que Jesus faz, os 3 anúncios sobre a sua morte. Isso era importante para a compreensão dos discípulos, era importante para a compreensão desse cumprimento profético
e daquela que seria a missão que eles teriam. E a gente vai estudar isso, a gente vai explorar, porque não é só sobre a morte que nós estamos falando, mas é sobre a ressurreição. E quando falamos sobre ressurreição, estamos falando sobre aquilo que Jesus Cristo está fazendo por nós hoje, intercedendo junto ao santuário celestial para que a gente receba perdão. Depois de anunciar 3 vezes que ele caminhava para a cruz, Jesus agora se aproxima daquele que seria o momento decisivo. Tudo o que ele havia revelado aos seus discípulos começa a se tornar realidade. E Cristo vai experimentar a maior dificuldade que alguém já enfrentou. Porque o Senhor vai levar sobre si as nossas faltas, os nossos pecados, para que a gente tenha esperança, para que a gente tenha certeza de que o Senhor é capaz de mudar a nossa natureza. É somente através de Jesus que nós temos salvação. Eu não sei se você consegue entender isso de forma clara. Algumas vezes a gente já estudou isso aqui, pecado e salvação. Pecado é esse afastamento de Deus, se a gente pode conceituar, esse afastamento de Deus. E esse afastamento de Deus vai me gerar práticas erradas. Essas práticas são os atos pecaminosos, a transgressão da lei. Eu me separei, então eu transgredi a lei. Naturalmente eu estou transgredindo. Mas pecado também, nós vimos isso quando nós começamos a nossa temporada e estudamos os discursos no Sermão do Monte, quando o Senhor amplia, colocando que não é só um ato de transgressão que se torna um erro, mas também é o pensamento. Aquele que olha de forma impura para uma mulher já pecou com ela, já adulterou. Então o Senhor dá uma dimensão. Então esses são atos pecaminosos, mas a partir da queda de Adão, eu agora tenho uma natureza pecaminosa. Eu tenho vontade de fazer aquilo que é mal. Moralmente, eu tenho vontade de transgredir e fisicamente o pecado me infectou e, queira ou não, eu vou dormir o sono da morte, ou para acordar e ter a vida eterna, ou para deixar de existir. Então, quando o Senhor vem, e agora a gente vai ver, quando Ele vai passar esse momento no Getsemane, é o pecado, é a carga que está sobre Ele dos nossos pecados, para que a gente tenha a oportunidade. Querido, só há transformação se nós formos a Jesus Cristo, só há mudança da natureza se nós estivermos ligados a Ele. Por isso que o Espírito Santo nos chama, por isso que o Senhor bate na porta do nosso coração, porque Ele quer habitar. E esse foi um momento extremamente desafiador para Jesus Cristo e, neste momento, a sua natureza humana. Verso 32 do capítulo 14, que gostaria que você acompanhasse comigo a leitura que eu vou fazer na tela. Então foram ao lugar chamado Getsemane. Ali Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Quando eu fiz minha faculdade de teologia, eu formei em 93, isso já faz um bom tempo. Eu lembro, como se fosse hoje, uma sexta-feira à noite, nós fizemos um culto com a nossa turma e nós chamamos um professor para fazer uma meditação com a gente, professor Wilson Paroski. E o professor Wilson, naquela noite, fez uma meditação e ele fez uma reflexão exatamente sobre isso, citando que a necessidade humana de Jesus ali, ele se sentia tão oprimido, aquilo o apertava tanto, aquilo trazia tanto sofrimento para ele, que ele pede aos seus discípulos que estavam ali, Pedro, Tiago e João, que fiquem com ele e vigiem.
Eu nunca esqueço. E ele fez uma aplicação naquele dia, dizendo que ao longo da vida, ao longo do ministério, nós nos sentiríamos sozinhos em determinados momentos. E ele colocou essa identidade humana de Jesus, dizendo para os discípulos, fiquem e vigiem. Talvez eu estou falando para você hoje que se sente sozinho. Solidão é um dos grandes problemas que a gente vive nesse momento, na atualidade. Pessoas tiram a vida porque se sentem sós. Pessoas vivem ansiosas porque se sentem sozinhas. Pessoas se sentem deprimidas porque se sentem sozinhas. Pessoas, muitas vezes, que sentam-se ao nosso lado numa comunidade religiosa, numa igreja. Pessoas que congregam com a gente. Pessoas que vivem no meio da multidão, mas lá no íntimo estão sozinhas. Talvez eu estou falando para você que se sente só hoje. Eu quero te dizer que Jesus um dia se sentiu sozinho e o Senhor entende sua dor, por isso Ele quer ser companhia para você, Ele quer através do Espírito Santo trazer consolo e força para você. Não desista. E eu quero falar para você que é de uma igreja, é de uma comunidade, por favor, tenha o olhar atento, porque talvez muito perto de você tenha alguém solitário, talvez alguém dentro da sua própria casa está isolado, se sente sozinho, esteja atento. Jesus clamou naquele dia, fiquem aqui, vigiem comigo, porque eu estou sofrendo. Você sabe que às vezes as pessoas clamam, as pessoas dão sinais, só que nós somos insensíveis a esses sinais, nós não temos um ouvido atento, nós não temos uma percepção atenta, porque estamos tão envolvidos com tudo e com todas as outras coisas, e que aqueles que são mais importantes, a gente não tem o olhar. E é assim que acontece. Falta-nos percepção. Então são dois grupos. Se você se sente só, o Senhor sabe sua dor, clame a Ele. E eu oro em nome de Jesus Cristo que Ele envie alguém para estar atento, acordado ali junto com você, mostrando empatia. E se você faz parte de uma comunidade, ou talvez começando aí na sua casa, pergunta para o seu cônjuge, pergunta para os seus filhos, no final de cada dia, como eles estão se sentindo. Não os deixe trancados dentro de casa, não deixe seus filhos isolados. Aquele era o sofrimento do pecado que recaía sobre o Senhor. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. Abba, Pai, tudo que te é possível, tudo te é possível. Passa de mim esse cálice, porém não seja como eu quero, e sim como tu queres. Queridos, essa é uma das orações mais marcantes. Jesus, como homem aqui, sentiu peso e deseja que este momento passe, que esse momento seja retirado, mas ao mesmo tempo ele se entrega, porque o verdadeiro objetivo do clamor, o verdadeiro objetivo da oração não está em ser atendido. O verdadeiro objetivo do clamor, da oração, é se render-se à vontade do Senhor, é fazer a vontade do Senhor. Entende? Como você tem orado? Você tem vivido um momento que talvez você gostaria de dizer, Pai, se possível, passa de mim isso. Está tudo bem dizer, está tudo bem. Jesus disse, se for possível, Pai, você pode todas as coisas, passa de mim isso. Mas seja feita a tua vontade. Que não seja como eu quero. E você sabe, não vai sobrevir sobre nós uma provação, uma tentação, que a gente não tenha
a força que vem do céu para resistir, porque em nós não há força para resistir. Essa é uma descrição do Jesus homem que revela a angústia, que se identifica conosco muitas vezes. E voltando-se, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, você está dormindo? Não conseguiu vigiar nem uma hora? Eu quero te dizer que é possível que em alguns momentos, quando você espera muito de alguém, esse muito não seja atendido e você seja decepcionado. E eu disse esses dias para minha esposa, não que a gente não deva continuar esperando. A gente tem que continuar esperando. E está aqui, Jesus esperava que Pedro ficasse acordado. E eu tenho que, agora é óbvio, que eu tenho que aprender que é possível que venham as decepções. E as decepções não podem me levar à incredulidade, entende? Mas eu tenho que esperar. As pessoas esperam de mim. Eu posso errar, posso me equivocar, mas eu tenho responsabilidades, porque não é para me eximir da responsabilidade e nem eximir as pessoas quando eu digo assim, eu não posso esperar nada de ninguém. Eu sou ser humano, eu espero. Aprendo com as decepções que eu esperava e não aconteceu, e aí? O Senhor não me abandonou. O Senhor não me abandona, o Senhor transforma, entende? Mas está tudo bem se você espera que haja uma ação de alguém. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Senhor, está insuportável, passa, mas se não for possível, Senhor, não seja como eu quero, mas como tu queres. Vigiem e orem. Isso deve ser constante na nossa vida. Devemos ficar alertas em todos os momentos. Queridos, deixa eu te dizer, não há uma vida cristã com raízes profundas de segurança se não houver atenção e oração constante. Não há. Porque quando vier a tempestade, quando vier o vento, quando as águas subirem, como diz o texto de Mateus no final do Sermão do Monte, quando bater somente a casa que estiver construída sobre a rocha, essa vai persistir. Por isso o Senhor está dizendo para eles, vigiem e orem. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a tendência humana, ela é fraca. E voltando-se, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. Há uma sucessão de decepções, mas há uma sucessão de expectativas. Elas foram contrárias? Foram. Mas assim como Jesus Cristo resistiu, porque clamou ao Pai, nós resistiremos. E quando voltou pela terceira vez, Jesus lhes disse, vocês ainda estão dormindo e descansando. Basta, chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se, vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. O Senhor já havia anunciado, o Senhor já havia falado aquilo que aconteceria. Jesus é plenamente Deus aqui, mas Ele é plenamente homem. E no Getsêmani, Ele enfrenta a dor, Ele enfrenta o medo, Ele enfrenta a angústia, não como fraqueza, mas como parte da encarnação do amor redentivo. E Ele se identifica plenamente humano comigo aqui, quando eu enfrento as dores, quando eu enfrento os medos, quando eu enfrento as angústias. Consegue entender essa identificação? Você consegue entender por que Ele me torna o meu Salvador? Porque Ele sabe o que eu passo, porque Ele foi tentado em tudo como nós, como diz o autor de Hebreus, mas Ele resistiu, Ele não caiu. Você entende essa identificação? E você entende como nele você pode encontrar forças para resistir isso?
ainda sabendo que a carne tem uma tendência para o pecado, ainda que quando nós passamos por medo, quando passamos por angústia, quando passamos por dor, queremos e trilhamos o caminho muitas vezes da incredulidade, essa é a hora de olhar para Jesus Cristo, o Deus que se fez homem, plenamente humano, e encarnou por um amor redentivo. Marcos mostra a fragilidade dos discípulos para contrastar com a firmeza de Cristo, revelando que a salvação não depende da força humana, mas depende da fidelidade de Jesus. Marcos reflete esse Jesus, que é homem, que precisou dos seus companheiros, que ficou só, mas mostra que ele não ficou só, porque Deus esteve com ele. Assim, agora esse Jesus não dormirá o guarda de Israel quando eu clamar. Não. Quando eu me sentir com dor, com medo, com angústia, quando eu me sentir sozinho, esse Jesus estará atento, porque ele passou por isso e sabe o que isso significa. A oração de Jesus, queridos, revela que submissão não é ausência de dor, mas é escolher confiar no Pai, mesmo quando o caminho é difícil. E essa dor não vai embora muitas vezes. Eu já falei aqui nesse programa que existem dores que nós vamos levar conosco até Jesus voltar. E esses dias, no final, no Anjos em Ação, que nós tivemos o batismo da Luciene e do Egnaldo, eles que perderam um filho, a Luciene falou que a dor não é maior. A dor da perda de um filho não é maior do que a esperança. Eles demonstraram essa certeza. Eu quero dizer para você que muitas vezes, mesmo diante do clamor, essa dor pode permanecer, mas a esperança em Jesus, ela é maior. Logo, diz na sequência o verso 43, enquanto Jesus ainda falava, chegou Judas, um dos 12, e com ele uma multidão com espadas e porretes, vindo da parte dos principais sacerdotes, dos escribas e dos anciãos. Ora, o traidor tinha dado a eles um sinal, aquele que eu beijar é esse, prendam e levem-no com segurança. E logo que chegou aproximando-se de Jesus, Judas disse, mestre, e o beijou. Então eles agarraram Jesus e o prenderam. Nisto, um dos que estavam ali, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Jesus lhe disse, vocês vieram com espadas e porretes para prender-me, como se eu fosse um salteador, um ladrão, como se eu fosse um transgressor. Todos os dias eu estava com vocês no templo ensinando e vocês não me prenderam, mas isto é para que se cumprissem as Escrituras. Então todos o deixaram e fugiram. Todos o deixaram e fugiram. Você consegue entender isso? Você consegue entender, querido, o que significa ficar sozinho? Jesus te entende, então. Todos se foram. Os evangelistas descrevem essa cena como se houvesse agora uma reação. É Pedro que toma a espada, corta a orelha do servo, a orelha de Malco. E o Senhor diz, não é dessa maneira. E depois disso, achando que Jesus, naquele momento, poderia reagir como um libertador, mostrar os seus poderes, eles se decepcionam. Decepção vem através de uma falsa perspectiva. Não é esse que vai nos libertar. Por isso que Pedro vai olhar à distância, né? Por isso que Pedro vai negar, agora vai ser uma noite longa
com cenas extremamente profundas. Entende? Entende como o Senhor vai revelando? O Senhor já havia revelado, mas aqui vai mostrando claramente quais são os valores do reino. Ele ficou só. A fidelidade de Jesus contrasta com o medo dos discípulos. A missão redentora exige que ele siga sozinho, para que por meio deste abandono a humanidade encontre reconciliação. Estou falando para você que se sente abandonado, todos te deixaram. Talvez num momento, no auge da sua vida, você sofreu uma decepção. Jesus, naquele momento em que mais necessitava, veio primeiro a sucessiva indiferença dos discípulos dormindo. E agora todos começam a se retirar e acompanham Jesus de longe. O Senhor fez esse caminho sozinho para que eu e você pudéssemos estar junto dele, porque nós nunca ficaremos sozinhos. E eu quero fazer um apelo para o seu coração. Não é fácil, não é simples você se sentir só, se sentir abandonado. Mas eu quero dizer que o olhar do Senhor está sobre você. Olhe para Ele. E Ele é capaz de transformar este momento de solidão, este momento de abandono, em momento de acolhimento. Você crê nisso? É possível que isso seja, às vezes, incompreensível para você, se você está vivendo o momento. Mas como isso, pastor? E eu vou dizer, há uma ação sobrenatural. Clame ao Senhor, fale ao Senhor. Nós temos inúmeros personagens bíblicos que sentiram-se sozinhos. Elias achou que ele era o único. E o Senhor disse, não. Existem outros que se identificam com você. Você não está sozinho, querido. O Senhor está com você. O Senhor está aí do seu lado. Esta é a lição do ensino de Jesus nos últimos momentos. Parece que estamos sós, mas o Senhor está conosco. E eu quero orar para que você se agarre nessa certeza, que você diga, eu quero crer nisso, e que pela ação do Espírito você encontre paz. Você quer orar nesse momento por isso? Obrigado, Senhor, pela lição descrita deste momento de Jesus, lição de Jesus para nós, que nós nunca estaremos sozinhos. O Senhor fez dessa caminhada sozinho para que nós fôssemos sempre acompanhados. Eu te agradeço por isso. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada um dos nossos telespectadores. Se alguém se sente distante, que o Senhor o abrace com teu amor, tua graça, que o Espírito atue de forma sobrenatural e que o Senhor haja para que pessoas se aproximem deste querido e ele também se sinta amado pelos seus, em nome de Jesus. Amém. Foi uma alegria estarmos juntos, que a bênção do Senhor esteja sobre você, sobre sua casa todos os dias, e nós nos encontramos aqui. Amanhã nos encontraremos em mais um programa Escola Bíblica. Tchau.